Opa, e aí, pessoal, beleza? Vamos avançar? Vamos seguindo aí. Nos últimos episódios, criamos nossa classe de filme. A princípio, o gênero eu vou deixar como um valor aqui direto mesmo, para a nossa tabela de filme, a nossa classe, né? Que por sua vez vai virar uma tabela. Depois a gente evolui o código e aí monta uma estrutura um pouquinho mais complexa. A gente cria um relacionamento lá de gênero e a gente inclui mais algumas coisas legais aí no projeto. A princípio, vamos na humildade, vamos com uma classe simples de filme e a gente vai montando aqui a aplicação, tá? A gente criou esse outro projeto simples aqui, só para a gente validar. A gente viu a criação dos filmes. Então vamos evoluir as camadas do nosso projeto. A gente vai ver um pouquinho hoje da camada de infraestrutura. E aqui a gente vai discutir alguns assuntos, tá? Então, para começar, a gente tem um padrão aí que a gente usa nas aplicações, que é um padrão de repositório, que a gente chama de repository. Então a gente tem uma pastinha aqui chamada repository, nossos repositórios, e a partir dele eu vou isolar por contexto, para cada assunto, eu vou ter um repositório para tratar aquele determinado contexto da minha aplicação. No nosso caso, o nosso contexto, o nosso domínio é a nossa entidade filme. Então eu vou ter um repositório para tratar filmes, tá? Então a gente vai criar ele aqui, ó, dentro de infraestrutura repositories. Então a gente vai criar a nossa classe filme repository. Poderia usar filme repositório também, então a gente vai trabalhando em inglês o código move repository também, sem problemas. Definir aqui a classe dele, do meu filme repository, e a partir daqui eu vou criar as minhas classes, na verdade, meus métodos para tratar essa parte do repositório. E o que, que eu vou ter aqui no meu repositório? Eu vou ter as operações que a gente chama de CRUD, que é o meu cadastro, a leitura, a atualização e a minha exclusão. E eu também vou ter a parte de listagem e de pesquisa do meu repositório. A gente vai fazer ele de uma primeira forma aqui, e aí na sequência a gente vai melhorar o código e refatorar ele, tá? Então, depois a gente vai ter a parte do banco de dados. Então, geralmente eu costumo criar um modelo mais simples com lista, e aí depois a gente consegue otimizar ele para poder trabalhar, a gente altera para o banco de dados. Tá? Então, a gente vai ter aqui, nesse repositório, uma lista, poderia ser um dicionário também, uma enumerable list lá dentro da System Collection. Vou usar o list aqui para gente, a minha classe filme. Só que ele não vai reconhecer aqui o filme, e eu estou no meu projeto de infra, porque ela pertence a outro projeto. Lembra? Está na de domínio. Então vamos só adicionar ela aqui, ó, independências, botão direito, adicionar referência de projeto, adiciona aqui a meu domínio para infraestrutura, e aqui eu dou um Ctrl ponto, e ele vai aparecer a opção do using, né, para adicionar. Aí ele aparece aqui pra gente, tá? Boa. Então aqui eu vou dar o nome de filmes. Eu vou deixar aqui esse underscore aqui, filmes. Vou deixar ela instanciada. E vamos criar os métodos aqui, tá? Então, ó, primeiro eu vou ter aqui. Vou deixar um método sem retorno, void. Eu vou fazer a parte do cadastro dela, tá? Vou cadastrar. O quê? Cadastrar um filme. Então aqui eu vou passar o meu objeto desse tipo de dado, filme. Certo? Montei o método. Opa, dupliquei sem querer. E aí aqui o que eu vou fazer? Ó? Essa minha lista, filmes, para ela eu vou adicionar aqui um objeto filme. Que eu passei como parâmetro, né? E aqui eu fiz meu cadastro. Então, para fazer uma atualização, vou copiar aqui e colar. Eu vou mudar o nome dele e eu vou ter que atualizar. Atualizar meu filme. E aí aqui eu vou fazer o update. Eu não vou ter esse cara aqui para ele atualizar, né? Então segura aqui. Vou deixar aqui, ó. Implementar este método. Já vou fazer ele daqui a pouco, tá? Como é que a gente vai resolver? Esse caso que ele não tem atualização direta. Vamos fazer os outros agora, tá? Eu vou fazer um método que ele vai retornar um filme pra gente. Eu vou chamar de pesquisar. Pode ser pesquisar pelo ID. Pesquisar por ID. E aqui eu vou passar. Meu ID inteiro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá nessa coleção de filmes, vou pesquisar e retornar esse filme.
Então eu vou ter aqui um filme, chamar de result, que vai ser um resultado da minha pesquisa. Vou na coleção filmes e vou fazer o uso do link para fazer essa pesquisa aqui. Ó. Vou pesquisar um first or the flow. E aqui eu vou passar os parâmetros. Um parâmetro, definir ele, ponto. O meu filme ID tem que ser igual ao ID. Fiz isso, aí eu retorno esse meu result, tá? O meu filme pesquisado. Ele vai ficar sublinhado em verde porque ele vai falar, pode ser que o objeto retornado ele não seja encontrado, né? Quando ele não for encontrado, ele vai retornar o default do objeto, que vai ser um nulo. E ele retorna nulo porque ele não encontrou o objeto. Ok, tranquilo. Cadastro, nossa pesquisa de filme. Vamos fazer a listagem dele também, né? Minha lista de filme. Listar. Beleza. Vou lá e retorno minha lista de filmes, a princípio, né? Essa daqui. E agora, para atualizar, eu vou ter aqui também, eu vou até copiar esse atualizar. Vou fazer aqui embaixo um parecido excluir o filme. Só que ao invés de eu passar aqui um objeto filme, eu vou passar a chave, né? O ID. Para eu poder tanto atualizar quanto excluir, eu preciso pesquisar esse filme antes. Então, por isso que eu já criei esse método de pesquisar. Ele já busca para a gente o filme, tá? Então, antes de eu atualizar, eu vou vir aqui ó, no meu pesquisar por ID e eu vou passar o meu objeto passado como parâmetro filme, a propriedade ID dele, tá? E aqui ele vai retornar para a gente um filme. Filme pesquisado. E é a partir dele que eu vou conseguir agora fazer a minha atualização, tá? Encontrei aqui o filme. Vou fazer a mesma coisa aqui ó, na exclusão. Ó, pesquisei aqui esse filme. No caso, eu só mudo o parâmetro que eu já passo o ID direto, não. Aí, para excluir, eu tenho que verificar se ele achou esse filme mesmo. Então, ó, se o filme pesquisado que ele retornou para a gente não for nulo, foi diferente de nulo, quer dizer que ele encontrou o objeto. Aí, então, eu vou remover aqui da minha lista de filmes, eu vou ter um remove aqui. Remove filme pesquisado. Então, e ele retorna, ele remove aqui pra gente, tá? Para eu fazer aqui a parte do filme pesquisado, eu posso fazer. Vamos fazer essa estratégia aqui. Eu também vou validar, né? Ó, se o filme pesquisado é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, aí eu atualizo ele. Aí como é que eu vou fazer essa atualização? Eu posso ou então setar os campos que eu mudei do meu objeto filme aqui para o filme pesquisado na minha lista. Ou então eu posso fazer assim, eu remover ele da minha lista. Remove o filme pesquisado, igual a gente fez lá na exclusão. Pesquisado. E aí depois eu adiciono de volta o filme atualizado, né? Com as novas informações. Então vou fazer desse jeito aqui, tá? Beleza, cadastramos, atualizamos, exclusão, pesquise a lista aqui de filmes. Montei meu código, vamos testar isso daqui, vamos validar. Não é a melhor forma ainda, tá? Se você já conhece um pouquinho mais aí de boas práticas, deve estar estranhando algumas coisas, mas calma que a gente vai acertar isso daqui a pouco, eu já comento, tá? Então segura a respiração, segura a emoção aí. Vamos só testar essa parte do repositório que a gente criou até então, tá? Vamos lá na nossa classe simples de teste. E agora eu vou precisar do código da minha infraestrutura. Então eu vou vir aqui em dependências. Antes disso, ó, quando eu clico aqui no projeto, ele mostra, né, o tipo aqui, que é um .NET 6 executável, tá vendo? O console. E aqui embaixo ele vai ter a referência que eu tenho do projeto. A referência que ele está mostrando ó, é do projeto de domínio. E aí tem o path dele aqui, o caminho. Tá? Então quando eu adicionar aqui, ó, em dependências, adicionar o projeto de referência, a parte da infraestrutura, você vai ver que ele vai incluir mais uma linha aqui no meu arquivinho de projeto. E agora eu consigo testar aqui na minha program essa minha camadinha de infraestrutura. Vamos lá, então? Então, vou vir aqui, ó, nessa program, estando aqui dentro do projeto simples. Vamos criar um outro método estático aqui, o static void valida camada de repositório. Legal. Então, a gente vai ter aqui o nosso filme repository,
Vamos chamar ele de repository, olha que criativo. E a gente vai criar esse objeto aqui, tá? Criei meu repositório, boa. E agora eu vou ter aqui, vamos copiar esses filmes. Vou copiar os dois, filme 1 e filme 2, que a gente usou do último. Ó, botei eles aqui, ó. Criei o filme 1, filme 2. E aí eu vou adicionar. Só vou remover essa console por enquanto. A validação também. Tem os dois filmes. E eu vou adicionar eles no meu repositório, né? Repository.cadastrar. E a gente passa aqui, ó. Filme. E vou fazer a mesma coisa para o segundo filme. Cadastrar filme 2. Boa. Depois, a gente vai tentar listar esses filmes. Ó, vou vir aqui, ó, listar, para ele retornar para a gente os filmes, né? Então, eu poderia definir aqui, ó, o tipo de dado, né? Uma lista tipada de filme, vou chamar de filmes. E aqui eu valido ele. Então, vamos agora aqui no nosso método main. A gente vai vir aqui. Eu vou comentar, tá? Eu vou colocar 2 barrinhas. Vai ficar em verdinho o código, assim que está comentado. E eu vou chamar agora esse aqui de baixo, ó, valida camada de repositório. Para ele validar para a gente aqui, ó. Vamos executar, dá um F10 para ele iniciar o código. Vamos caminhando no F10 e aí você já sabe, F11 para a gente entrar no detalhe. No nosso repositório, criei aqui meus objetos, né? Ó, filme 1, filme 2. Beleza. Pedi para ele cadastrar. Vamos entrar com F11 para ver o que ele vai fazer lá, né? Então tem aqui, ó, a minha lista. Ela está com 0 elementos. Adicionei. Agora eu tenho um elemento lá dentro dela, tá? Boa. Vou cadastrar aqui no segundo filme. Se olhar minha lista tem um elemento. Cadastrou, agora vai ter 2 elementos. Se eu fizer agora a chamada, vamos ver o nosso listar. Ela vai pegar lá os filmes, retorna pra gente e eu tenho os filmes aqui bonitinho. Primeiro e segundo filme, então estou conseguindo armazenar as informações na minha camada de repositório. Não estou partindo em banco de dados ainda, está ficando numa lista, mas ela está funcional, tá? Então eu consigo, vamos tentar fazer uma pesquisa aqui também, ó, no repositório. Vou fazer uma pesquisa aqui, pesquisar por ID, e a gente pega do primeiro filme, filme.id. Aí vamos ver se ele retorna aqui esse filme pra gente. Filme pesquisado. Vou marcar um breakpoint aqui e eu quero que ele execute até esse trecho, porque a gente já validou essas outras partes, né? Eu vou dar o F5, ele vai rodar o código, vai parar exatamente aqui. Se olhar a lista, ela já vai ter os 2 elementos. Vou usar o F10 e ó, ele vai encontrar pra gente o filme. Deu certo. Boa, então tá bonitinho funcionando nosso repositório. Boa. Agora tem algumas melhorias, algumas coisas que a gente precisa ver aqui no nosso repositório para melhorar ele, tá? Vamos entender isso aqui agora. Eu vou fazer um Ctrl MO só para ele reduzir aqui. Vou tirar esses espaços. Então vamos lá. Vamos lá então. Primeiro, eu tenho uma boa prática também, quando eu estou trabalhando na Tecnopadrão Repositório, quando eu estou criando essas minhas implementações de código, trabalhar com interfaces, tá? Então a ideia das interfaces é que eu tenha lá definido o que eu preciso fazer, e aí eu vou ter minha classe que vai implementar o código e ela vai implementar de fato aquilo que precisa ser feito. O como fica na classe, o como vai ser feito. Então, por exemplo, eu vou usar um banco de dados, vou usar uma lista, eu vou fazer via mensageria, vai ser uma persistência em arquivo. A forma como eu estou fazendo, essa implementação fica na classe mesmo. Só que eu preciso ter um contrato para poder definir o que precisa ser feito. Isso é um dos pontos em que é legal a gente trabalhar com a interface, tá? Segundo ponto, ele facilita para eu poder fazer a integração desse meu código, dessa camadinha do meu código, desse trecho dele, com outras partes da minha aplicação. Pensa lá no Lego, outras pecinhas, para eu poder fazer aquele encaixe, deixar com que eu consiga fazer aquela chamada de uma forma que o meu código não fique tão acoplado, tão dependente dele. Eu apenas incluo, eu injeto ele na minha aplicação. E aí eu tenho um baixo acoplamento. Então a interface ela me ajuda nesses pontos, tá? E eu fiz aqui de propósito
sem uso de interface. E a gente também vai ter outros pontos para a gente melhorar aí, tá? Então, primeira coisa, a gente vai criar as interfaces. Eu poderia criar aqui dentro do repositório mesmo, tá? Crio ele aqui, mas eu vou fazer aqui ó, na minha camada de domínio. Eu vou definir nela as regrinhas do jogo. Então, a gente já definiu aqui a entidade. E eu vou criar aqui uma pastinha. Eu posso chamar como interfaces mesmo, então contrato. Então, os meus contratos aqui serão definidos. Então, eu posso criar aqui um novo item. Ele vai ser uma interface, então eu vou usar lá como convenção, colocar o i de interface, e aí eu vou ter aqui o meu i filme repository, tá? Beleza. Então, ele vai mudar com relação à classe. Na declaração, ele não vai ser uma classe, ele não tem o class. Então, ele tem essa palavrinha-chave aqui, interface. Então, aqui eu defini ela. Então, eu não vou criar o código, não vou codar ele aqui, mas eu vou definir os contratos. Quais são as ações, quais são os métodos que precisam ser feitos. E a gente montou aqui, né? A gente colocou cadastrar, atualizar, excluir. Então, a gente define aqui eles, tá? Então, não vai ter um retorno para o meu cadastro. Então, vou colocar aqui, void cadastrar. Faltou um pedacinho aqui que eu digitei. E aqui, no teu ponto e vírgula, eu coloco minha classe filme, certo? E aí eu não vou ter, assim, o corpo do meu método, tá? A partir da versão 3.0 ou 3.1, ele até permite eu fazer isso, tá? Mas a gente vai só definir aqui a assinatura dele. É isso que eu preciso fazer. Você precisa cadastrar o filme. Da mesma forma, você precisa atualizar para mim o filme. E aí eu vou ter também a exclusão dele. Eu faço a exclusão do filme. Vou colocar aqui. Excluir. A gente vai ter a listagem. Meu listar, então ele retorna colocando aqui como lista, né, de filme. E a gente vai ter também a parte da pesquisa, né? Pesquisar, passando apenas o ID. E aqui eu vou ter a minha classe filme. Então eu defini tudo que eu preciso que seja feito. E aí na minha classe eu implemento, tá? E aí como é que eu obrigo a minha classe a implementar isso? Se eu voltar aqui no nosso infraestrutura, na Film Repository, eu vou colocar aqui essa anotação, ó, 2 pontos, e o nome da interface, ó, Film Repository. Aí dessa forma eu consigo pedir que ele implemente, e aí caso eu tenha alguma coisa que ele não tenha feito, ele vai retornar um erro, e ele está retornando aqui, por exemplo, ó, pesquisar. Ele fala, ó, você não implementou o método da interface pesquisar. A gente tinha feito como pesquisar por ID, né? Vamos manter esse nome, pesquisar por ID. E aí, se atender todos os itens, ó, aí ele não vai dar erro. Então, suponhamos que você não tenha feito aqui, ó, vou remover o excluir e o atualizar. Então, eu tenho cadastrar os demais. Ele não vai compilar. Então, a interface dela te obriga a implementar aquele método, ó. E aí ele vai dar 2 exceções aqui, tá vendo? 2 erros, na verdade, na exceção. Ele tá falando, ó, você não implementou a interface, o método atualizar, e aqui embaixo excluir. E aí foi isso mesmo. Beleza. Então, a gente precisa deles aqui informado para o código compilar. Então, ele vai dar certo. Funciona agora. Então, essa é a primeira parte de contrato. Show. Agora, uma coisa que a gente pode fazer também, deixa eu só ver se não está com nenhum erro aqui. Não, aqui também o x está zerado. Voltando aqui na nossa interface, a gente consegue melhorar algumas coisas para o código ficar passível de menos manutenções. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou tratando aqui apenas a nossa entidade filme. E aí quando eu criei aqui o meu contrato, eu defini as operações em comum aqui de CRUD, certo? Ó, cadastra, atualiza, lista, exclui e pesquisa. Depois a gente vai evoluir o código, e aí digamos que eu quero ter a minha entidade gênero, onde eu vou guardar em banco de dados essa parte de gênero e depois eu faço um relacionamento com a minha entidade filmes. Vamos dizer que eu depois vou ter a parte de ator também. Os atores que compõem o filme, meu elenco. Então eu vou ter que fazer um cadastro desses atores e de alguma forma depois cadastrar esse relacionamento de filme e elenco. Todos eles vão ter essas operações em comum aqui, o CRUD. E aí, toda vez que eu for definir o contrato, é meio que parecido, tem um padrão, né? Ó, eu vou ter basicamente as mesmas operações,
O que vai mudar é o tipo de dado, vai ser uma outra entidade. Vamos pegar filme e ator, por exemplo. Então eu vou ter um cadastro de atores, atualização, exclusão, lista de atores. E aí talvez mude também a chave. A gente está usando como tipo de dado int. Pode ser que eu use uma chave, um hash, que seja uma string, ou um outro tipo de dados, talvez um long. Então são esses dois valores ou tipos que mudam. A classe que eu estou usando para poder fazer as operações e o tipo da chave de dados dele também. A chave, né, que define aquele objeto. Então dá para a gente criar uma camada da nossa interface que seja um pouquinho mais genérica e ela ajude que eu fique replicando isso aqui menos no meu código. Então vamos ver como fazer isso agora, tá? Então, isso que eu falei de cadastro, o cadastro que eu faço para filme, gênero, elenco, aí se eu tiver parte de controle de acesso usuários, módulos, vai ser para todos. Eu vou fazer isso na minha camada de infraestrutura. E aí depois eu tenho a camada de serviço, que a gente vai ver com mais detalhe nos próximos vídeos, mas ela vai ter os mesmos métodos do meu repositório. O que vai mudar é todo o detalhamento de como eu persisto isso fica encapsulado na camada de infraestrutura. A minha camada de serviços, ela basicamente oferece aquele serviço. Eu consigo cadastrar. Como isso é feito, não interessa para cada serviço. Isso aí diz respeito à minha camada de infraestrutura. Ela define, fica independente, ela apenas consome aquela informação. Só que os métodos em si vão ser os mesmos também: cadastro, atualização, listagem, pesquisa e exclusão. Então eu vou acabar, toda vez que eu criar o contrato, vou ter que ficar duplicando isso, tanto na infra quanto no serviço. Tá? A implementação muda, não tem jeito. Mas a partir do contrato, eu consigo melhorar isso para não ter que ficar replicando esse monte aqui. Não são tantas linhas, né? Mas se eu tivesse mais métodos, isso, a quantidade de métodos vezes o número de entidades vai dar umas linhas consideráveis para a gente rodar aí, né? Então, para a gente reduzir isso, eu vou criar uma interface que ela vai ser genérica para todas as minhas entidades, tendo todas as operações, os métodos de CRUD. E aí, se eu quiser estender alguma para ter um método a mais ali diferente, eu faço na sua própria interface, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui no meu contrato, eu vou criar uma interface, um novo item, que eu vou chamar aqui, ó, interface genérica, aí generic, e ela vai aplicar tanto para o meu repositório quanto para o meu serviço, tá? Então eu vou chamar de repo service, vai servir para os dois, tá? Poderia ter um para cada também, mas como os dois vão ter as mesmas assinaturas, comportamento, eu posso usar para as duas a mesma interface. Vamos ver como ela funciona agora. Então eu vou ter aqui, ó, vou tirar esse interno por enquanto. O interno é que ele fica disponível dentro daquele projeto da minha solução. Quando eu coloco como público, eu posso usar em outros projetos e é o nosso cenário aqui, tá? Então ele também vai ter aqui o nome de interface. O que vai mudar eu disse que o que muda é a classe e o tipo de dado da chave. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui ó, um T, que vai identificar a minha classe, e um Y, que vai identificar a minha chave. O que é isso? Não sei. É genérico. Eu vou definir isso nas outras interfaces quando eu for utilizar, tá? Eu posso até especificar que o meu T é uma classe, ó. Onde T seja uma classe, o Y que vai ser a minha chave da minha entidade, tá? E aqui eu vou definir então os métodos. Vamos voltar aqui, ó, na interface de repository, só para a gente ganhar tempo, vamos copiar isso para cá. Como eu disse, ele vai servir para todas as entidades, filme, ator, elenco e assim vai. Então, ao invés de eu colocar aqui filme, eu vou colocar que vai ser para T, para esse tipo de dados, essa classe. Ela vai permitir essa entidade aqui. Para atualização, é a mesma coisa. Ele não sabe o que é ainda, tá? Ele sabe que ele vai reservar essa interface para isso. O meu excluir, a chave vai ser esse tipo de dado aqui, Y, tá? O meu ID é um Y. Para listagem, eu vou retornar uma lista de T. E a minha pesquisa retorna um objeto T, só que a minha chave não é um inteiro, é um Y. Tá? Então, dessa forma, eu fiz ele de forma genérica. Não estou definindo aqui o tipo de dados. E aí eu concentro todas essas linhas apenas aqui. Bacana? Compilei ele com Ctrl Shift B, o atalho. Beleza. Tá, fiz isso daqui. E o que muda aqui na nossa interface de filmes? Ela vai mudar o seguinte, ó. Eu posso deletar isso aqui, ó. Não vou ter mais
esses itens. E aí o que eu vou fazer é, eu vou colocar aqui, ó, que a minha interface, ela vai herdar aqui da minha interface a generic REPL service. E aí eu preciso especificar, opa, mas qual que é a chave, qual que é a classe, qual é a chave? Aqui eu coloco, a classe é filme, e a minha chave vai ser um inteiro. E aí desse jeito, o que ele vai fazer? Ó? Não preciso codar nada aqui, ó. Colocar nenhuma declaração do meu contrato. Ele já vai puxar todas do genérico, todos os métodos, e ele já vai definir. Mas qual que é o tipo de dado? Ah, o tipo de dado é filme. Entendeu? Então, ó, aqui fica sem nada. Bem mais clean, né? Ó. Ele já vai dar tudo. E aí, quando eu for na minha classe, que eu vou implementar o repositório, vamos reduzir aqui, colapsei tudo, infra repositório. Aí eu defino os métodos. Eu vou só remover aqui para você ver o que ele vai acontecer. Ó. Ele vai reclamar, tá vendo? Não tenho. Aí ele lista todos os métodos que estão faltando. Aí se eu vier aqui nele, dá um Ctrl ponto, escolher a opção implementar a interface, dá um Enter, e aí ele já vai criar para mim todos os métodos que eu preciso. Só que ele não sabe o que eu vou codificar em cada método, né? Então ele deixa com uma exceção padrão aqui, lançando uma exceção de não implementação. Eu não implementei o método ali de fato, né? Tá? Então, como eu já tinha ele aqui, eu vou deixar esses métodos que a gente criou. Então, dessa forma, a gente consegue deixar genérico, e aí, conforme eu vou precisando, eu crio a interface para aquele contexto, para aquela entidade, aquele domínio, e aí depois, por sua vez, eu vou implementar ele aqui para a gente na camada de repositório ou na camada de serviço, tá? E aí, se eu passar aqui, ó, ele vai continuar funcionando, né? Vamos rodar aqui para fechar o vídeo. Beleza, tá passando. Cadastro, listou. Tá aqui com os dois filmes. E o pesquisado também. Ele conseguiu pesquisar aqui. Ó. E eu encerro a execução da aplicação. Então, é isso. Nessa aula a gente viu então um pouquinho do nosso repositório de filmes. E a gente entendeu um pouquinho sobre interface. Tá? Falta a gente ver essa parte que eu comentei de como que eu faço a injeção de dependência dela nas classes e como eu configuro isso para poder utilizar. Tá? Isso a gente vai ver nos próximos vídeos. E aqui está a nossa interface genérica, que a gente vai usar para todas as outras. No momento a gente só tem filme, mas depois, futuramente, a gente inclui outras entidades aí também. Tá certo? Então é isso, espero que tenha gostado. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal. E eu fui. Um abraço, até mais. Joia. Tchau, tchau.